Ei, pessoal, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Agora a Sandra chegou. A gente está iniciando aqui a live da escola, a Sexta Cultural, que costumava ter normalmente, né? E Isso, que nesse momento parou. Vamos esperar um pouquinho, Sandra, o pessoal entrar, porque. sim, ah, já tem. Pessoal, o objetivo desse momento agora é a gente trazer aqui uma atividade que seja um pouco mais leve, um pouco diferente, falar de coisas que são não necessariamente, né, sobre o que está acontecendo, a gente pode falar de outras coisas também, né? A gente acaba assistindo todo dia pelos jornais, tanta notícia sobre o que está acontecendo, a gente precisa também de, às vezes, falar de outras coisas, né? E aí a gente trouxe, então, essa conversa aqui hoje. A ideia é que aconteçam outras conversas também, Isso, a gente continue toda sexta, né, João? Se Deus quiser. com certeza. Outras conversas, outros temas, outros professores que se sentirem também com vontade, estão convidados Os para alunos participar com a também. gente. Se um aluno quiser participar também, vai ser muito bem-vindo. Muito bom. Bom, vamos lá começar então? Vamos lá. Olha, o tema de hoje, pessoal, dessa conversa aqui, é a gente poder conversar um pouquinho sobre a importância da leitura para cada pessoa. Especificamente para a Sandra, que desenvolve projetos de leitura na escola, desenvolve projetos pessoais de leitura, que a gente vai entender como que isso aconteceu e como que isso é hoje na vida dela. Cada um tem uma história, depois a gente vai ter oportunidade de falar mais. Eu sou um fã de livros, tenho o hábito de leitura desde sempre na minha casa, e por isso eu gostei tanto dessa oportunidade de conversar com a Sandra. Olha, então vamos lá. Sandra, primeira coisa que eu pensei aqui de te perguntar é por que você quis ser professora? Como é que você escolheu a sua profissão? Bom, vamos lá então. Não posso falar que desde que eu era pequena, não, porque eu sou pequena até hoje, né? Esqueci de crescer. Mas desde que eu comecei a frequentar a escola, no pré-escolar mesmo, né? A gente chamava de prézinho na época. Me veio assim no coração o desejo de ser professora. Eu era apaixonada com a minha primeira professora, chamava-se Dona Ara, e eu fiquei lá na escolinha dela durante um ano. Depois eu fui para a primeira série, né? Hoje é o primeiro ano. E desde aquela época, então, eu tive aquela vontade de ser professora. No ano seguinte, a minha irmã foi para a escolinha da Dona Ara e a minha irmã chorava muito, a minha irmã mais nova. E aí eu tinha que acompanhá-la, então eu ficava lá durante o tempo que a minha irmã ficava, rodando atividade no mimeógrafo, ajudando a professora, e isso só foi aumentando o meu desejo de ser professora. Então nunca tive dúvida na escolha da minha profissão. Sempre quis ser professora, e mesmo hoje, apesar de todas as dificuldades aí que a gente tem enfrentado, né? Se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria ser professora novamente. Que legal, eu adorei a história. Eu só vou pedir para você explicar para as pessoas que estão assistindo a live, Sandra, o que que é um mimeógrafo, porque a gente tem os alunos, eu acho que eles não sabem o que significa isso. O mimeógrafo, gente, é a impressora da nossa época. Ele era um aparelho de ferro bem pesado, onde a gente fazia uma matriz num papel chamado stencil, colocava esse stencil no mimeógrafo, colocávamos álcool ali num compartimento do mimeógrafo e a gente ia rodando mesmo, como uma manivela, ia passando folha por folha e saía a cópia da atividade. As folhas saíam com cheirinho de álcool. A gente até brincou outro dia aí no grupo da escola que hoje, se fosse hoje, as folhas já sairiam esterilizadas, né? Diante disso que a gente está vivendo. Mas esse é o mimeógrafo, era um aparelho que a gente usava para reproduzir as cópias para os alunos. Legal, atualizado. Olha É, só, então, você está aí com o Instagram Leituras de Sandra, eu tô vendo, eu fiquei impressionado, eu vi tem muito sucesso, muitos seguidores, muitas coisas que você faz, muitas postagens interessantes. Então, assim,
O que que te levou a criar esse Instagram? Por que que você teve essa ideia de falar sobre livros no Instagram? Bom, eu, na verdade, sempre gostei muito de ler, né? Sempre optei por fazer as leituras além do que os cursos nos pediam, né? As leituras técnicas e obrigatórias. Eu gostava muito de ler romances, sempre gostei. Livros também na área de educação de filhos são meus preferidos, livros cristãos. E aí, nesse período que a gente está em casa, eu tenho participado, assistido muitas lives. E aí, assisti uma live de uma jovenzinha que podia ser minha filha, chamada Rani. Ela tem também um Instagram de leitura, a gente chama de IG Literário. E ela falou tão bacana na live dela sobre o prazer dela com o IG dela, que ela me inspirou. Então, eu chamei ela no direct, conversei com ela, pedi ela umas dicas. E aí a Rani me ajudou a montar esse IG literário, porque já que eu leio muito, seria legal compartilhar também as minhas leituras com outras pessoas, né? Porque muita gente me pede sugestão de livro ou me pede livro emprestado, e aí essa foi uma forma que eu encontrei de ocupar o meu tempo nesse momento de pandemia, de não ficar pensando só na pandemia, só em coronavírus e outras coisas. E então eu comecei a criar esse Instagram de leitura para compartilhar ali o que, que eu penso sobre os livros que eu li, de dar uma sugestão para umas pessoas. E o legal é que eu também conheci um monte de gente nova, a gente conversa muito, pessoas assim do país todo, e é muito bacana, tem sido uma experiência maravilhosa. Ah, que bom, super interessante. Então fica aí a possibilidade das pessoas também, às vezes, criarem, né, esse tipo de coisa também. Um vai inspirando o outro. Inclusive, eu já tenho duas colegas assim de leitura que criaram o IG delas depois que eu criei o meu. Então, uma coisa vai puxando a outra. Muito legal. Assim, e para além da sua profissão, assim, qual que é a importância que a leitura te traz para a sua vida pessoal, assim, para as coisas que Bom, na sua casa, no seu modo de pensar a vida, o que que ler te faz? Uma pessoa melhor, alguma coisa? O que que você pode falar sobre isso? a leitura amplia os nossos horizontes, né? Ela nos faz pensar diferente, nos faz entender melhor as coisas e também nos ajuda a viajar pelo mundo sem sair do lugar, conhecer outras culturas, outros lugares. Tem livros que eu leio que dão tantos detalhes, da região onde a história está se passando que a gente se sente lá naquele lugar. Né? E fora que nos tira da ignorância, porque a leitura é o melhor conhecimento de mundo que a gente pode ter. Então, é um ótimo companheiro o livro. Nas noites de insônia, é ele que faz companhia para a gente. Cabe dentro da bolsa, você pode levar em qualquer lugar. E está sempre aprendendo uma coisa nova a cada dia. Que legal. Compartilhe das suas ideias, Luciano. Eu também gosto de estar sempre lendo. Uma outra pergunta que eu tinha pensado aqui para você, porque geralmente eu faço isso, é o seguinte: você lê dois livros ao mesmo tempo? Porque eu costumo fazer isso. Eu estou lendo, às vezes eu leio um à noite, antes de dormir, um livro mais leve, alguma coisa assim. E durante o dia eu leio outros livros que são mais técnicos, alguma coisa. Bom, eu não tinha esse costume, João, por falta de tempo mesmo. Mas agora, como o tempo não tem sido um problema para nós, eu estou tentando fazer duas leituras ao mesmo tempo. Confesso que não é fácil. Aí o que que eu fiz? Eu fiz a opção de ler dois gêneros diferentes. Sim, Então, geralmente de manhã eu também leio de manhã e à noite. Aí de manhã eu faço leitura de livros cristãos, que é um momento que eu tenho com Deus, de devocional, então eu priorizo os livros cristãos. E à noite, ou no fim da tarde, dependendo do dia, eu leio um outro tipo de literatura. Geralmente, na maioria das vezes, é romance, mas eu leio outros tipos de literatura também. ah, que legal. E assim, e lá na escola? Porque assim, a gente está nesse momento já há 3 meses, quase 4, e às vezes a gente fica lembrando do nosso dia a dia na escola, parece que tem tanto tempo já, e na verdade tem, mas parece que tem mais, né? E como que era as coisas, o seu trabalho assim diário com os meninos de leitura? Como que você, por exemplo, faz com que os meninos passam a ter o gosto da leitura, o gosto pela A leitura?
a despertar o gosto da leitura nos alunos é o próprio professor ter esse gosto pela leitura. Quando a gente gosta demais de uma coisa, a gente acaba influenciando a pessoa a gostar também, né? Assim como eu vi a Rani lá do Livros da Rani, compartilhando o gosto dela pela leitura, me incentivou coisa. E na escola também é desse jeito. Então, eu conto história para os meus alunos todos os dias. Já vi vários aí que estão participando aí, mães participando, que não vão me deixar mentir, né? Então, sempre eu faço esse trabalho de leitura com eles, tá? A Patrícia da biblioteca já vi que está aí também participando com a gente. Ajuda os alunos a escolherem os livros. E a melhor propaganda que a gente pode fazer de um livro para uma criança é ler esse livro com de aula. Então, eu priorizo o momento de história. Se eu esqueço minha rotina, o momento de história, eles já me cobram. Hoje não vai ter história. Então, a melhor forma que tem de contagiar os alunos é você ser um bom leitor e transmitir esse gosto para a sua turma. Essa é a melhor maneira. E a melhor propaganda do livro é ler aquele livro para eles. Contação de história, né, Sandra? História no sentido de se contar mesmo alguma história, não necessariamente a história de disciplina, né? É bom separar essas duas coisas. Eu sempre fiz esse trabalho, desde quando eu trabalhava em outras redes também. Então, priorizei mesmo a leitura de história dentro da sala de aula. Eu, particularmente falando assim também como professor também, às vezes que eu sempre tive em sala de aula, eu sempre disse para eles que muitas das dificuldades que eles têm com as questões, com as provas, diziam muito mais respeito à leitura propriamente, à concentração, à atenção no que eles estavam lendo, do que necessariamente a questão. Então, assim, às vezes por eles não terem tanta paciência, tanta concentração com aquela leitura de um texto, de uma questão, às vezes um pouco mais longa, eles acabavam errando as questões. Então eu falava, pessoal, para vocês irem bem na prova, vocês têm que gostar de ler. E aí eu lembro que sempre as primeiras aulas, todos os trimestres, eu falava, vocês têm que ter o gosto pela leitura. Quer seguir a carreira de alguma coisa que seja escolar e ser professor, não tem jeito, tem que ter o gosto pela leitura, né? João. E começa muito em casa, né? Com a própria família, já estimulando o gosto pela leitura desde bebê, né? Apesar de meu filho não ser muito da área da leitura propriamente dita, porque ele é da área das exatas, né? Mas ele faz outros tipos de leitura. Mas desde que ele era bebê, os primeiros presentes que eu comprei para ele foram livros. Então, assim, a gente faz a nossa parte, né? Vamos estimulando da melhor maneira possível. Eu falo que o livro é o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa, né? Porque ele pode alcançar lugares que a gente não alcança. É verdade. Sobre, assim, algum trabalho específico que você fazia na escola, às vezes tem algum aluno que esteja assistindo a gente aqui agora para relembrar que tipo de trabalho que você já desenvolveu lá, junto com a sala? Bom, foram vários trabalhos com leitura, mas eu quero compartilhar um que foi muito especial para mim, que foi com a turma da Coruja, que foi a turma de 2015 e 2016. Sandra? Travou. E João, voltou, né? Agora você voltou. Então, eu que tinha sumido? É, Então, vamos. A minha turma de 2015, 2016 e 2017, que era a turma da Coruja, para quem não sabe, nós do primeiro ciclo, nós temos o costume de seguir com a turma durante os 3 anos do ciclo da alfabetização. Então, a gente pega a turminha no primeiro ano e ficamos com eles até o terceiro ano. Então, nessa turma da Coruja, eu fiz um trabalho muito bacana com esse livro aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, que é o Extraordinário. Né? Eu comprei o livro por indicação de uma colega minha e ela falou: você vai gostar demais desse livro, você vai ter que comprar. Aí comprei o livro e comecei a fazer um trabalho de leitura no mês de setembro, onde eu lia
um capítulo por dia para minha turma, para essa turma da Coruja. Então, eles ficavam querendo que eu lesse mais, mas não fiz isso. Dava vontade de ler tudo. Eu mesmo fiquei muitas vezes com vontade de levar o livro para casa e ler o restante da história, mas não, nós nos disciplinamos para ouvir um capítulo por dia. E quando chegou no mês de dezembro, o filme, a adaptação do livro, né, estreou no cinema. E como era uma turma que estava se formando, a direção deu de presente para a turma a ida ao cinema para assistir o filme. Gente, foi maravilhoso demais. Se tiver alguém da turma da Coruja aí, pode comentar aí. Foi muito legal, porque a gente foi assistindo o filme e os meninos foram falando cenas lá que a gente lia. Nossa, professor, olha o fulano de tal, olha o personagem tal, olha o nome dele a gente estava pronunciando errado. Olha, essa cena aí não tinha no livro. Então, gente, foi um trabalho maravilhoso e inesquecível, não só para mim, quanto para essa turma. Estou repetindo, na verdade, esse trabalho no finalzinho do ano também com a Turma do Povo, que é a turma agora de 2018, 2019, 2020. E também nós assistimos o filme, mas lá na escola mesmo. E o mais legal, João, é que isso contagiou tanto os alunos que tanto alguns da turma da Coruja como alguns da turma do Polvo também, eles pediram aos pais o livro de presente. Então foi um ótimo incentivo à leitura. Eu acho que eu sou a melhor propaganda de livro para eles. Ah, que legal. E bom, tomou uma proporção maior e eles adoraram, né? Teve coisas boas que vieram disso, né? Desde a época do início da leitura do livro. É verdade. A gente que é Ou seja, professor, a gente às vezes não imagina a influência que a gente tem na vida de um aluno, né? Tanto positiva quanto negativa. Então, é uma questão que a gente tem que se preocupar o tempo inteiro de influenciar positivamente os nossos alunos. então, é isso mesmo. A gente tem que influenciar positivamente. Eu acho que o papel da escola é esse, né? De ser essa influência positiva com tanta coisa que acontece por aí no dia a dia, em outros lugares, e a escola, ela pode ser esse papel sempre, né? E mesmo estando distante agora, a gente está tentando fazer isso também, né? Estamos fazendo a nossa parte aí, né? É aí. A gente estava conversando outro dia sobre tecnologia, e já que a gente está usando a tecnologia agora para falar de livro, mas a gente está fazendo uso dessa possibilidade que é entrar em contato para conversar e possibilidade de ver outras pessoas também assistirem a gente. Os livros também, eles acabaram sofrendo a influência de novas tecnologias, né? Então, a gente tem aí hoje o Kindle, os livros digitais, e assim, como é que você vê isso? Você acha que você algum dia vai deixar de ler os livros físicos, substituir completamente pelos digitais ou não? Eu acho que não. Eu acho que vai ser difícil, eu particularmente, substituir. Eu gosto de ter o livro, pegar o livro, abraçar o livro, cheirinho de livro novo. Ontem chegou um livro novo, nossa, aquele cheirinho é bom demais, e isso o livro digital não consegue ter, né? Mas é uma possibilidade a mais. Eu ainda não me rendi à leitura de e-books e livros digitais. Leio quando é preciso, mas ainda não é minha praia. Também ainda não tem um Kindle. Um Kindle, para quem não sabe, é um leitor de livro digital. Ele, né, tem um formato parecido com um tablet, assim, e ele é próprio para ler livros. Então, eu tenho esperança de um dia ainda adquirir um Kindle e experimentar, então, a leitura no Kindle, né? Porque o Kindle cabe muitos livros. Então, se você pensar em termos de espaço, em termos do ambiente mesmo, meio ambiente, o Kindle é uma boa. Você vai viajar, por exemplo, você pode levar vários livros ali dentro do Kindle, né? E ele marca a página lá que você parou, você consegue sublinhar também, marcar, fazer comentários. É bem legal, mas eu ainda não tive essa experiência assim íntima com o Kindle, não. Quero Ah, ter. é Você legal. tá já teve oportunidade? Eu não tenho Kindle, eu tenho um tablet que é comum, tem a mesma tela do celular, né? E a tela do celular e a tela do tablet comum, ela não é uma tela muito agradável para a gente ficar muito tempo Sim. ali. Meu olho começa a ficar mais ressecado, eu não consigo ficar lendo durante muito tempo, não. Mas com o Kindle, eu acho que a tela, por ter uma configuração lá, deixa a gente ler por mais tempo na tela, né?
Verdade. Quem tem fala que é uma leitura confortável. Então, eu tenho ainda a esperança de poder adquirir um e experimentar. Vontade de experimentar, eu tenho sim. Porque eu acho que é uma proposta bem diferenciada, né? E ler no celular eu acho pior ainda, porque se você estiver conectado à internet, então vai chegando mensagem toda hora e aí tira o foco da leitura. É verdade. Bom, Sandra, uma coisa que a gente precisa de falar, na verdade, antes de continuar a conversar, é sobre o sorteio do livro, né? Verdade. Vai ter sorteio, ó, do livro Extraordinário para quem está participando aí da nossa live, né, João? É verdade. Pessoal, seguinte, quem está participando da live, depois o que que vai acontecer? A gente vai salvar a live no Instagram da escola e nas outras redes sociais também, Facebook, YouTube. Mas aqui no Instagram da escola, a gente vai depois, quando disponibilizar, colocar a possibilidade das pessoas comentarem. Então, todo mundo que comentar, a gente depois vai fazer um sorteio para quem escrever Eu quero o livro extraordinário. Não é isso, Sandra? Eu quero ganhar o livro. Bom, acho que assim fica mais fácil. Eu quero ganhar o livro. Eu Tem quero que ganhar comentar isso. isso. Eu quero ganhar o livro. Isso. Aí tem que comentar, o sorteio vai ser às 18 horas, né, João? É Isso, isso, né? então, a gente vai finalizar daqui a pouquinho, e aí, quando for às 18 horas, a gente faz o sorteio e já coloca o resultado de quem ganhou. Quando for. Isso. Aí depois a gente entra em contato com a pessoa e dá uma. Então, Pessoa, né? E a pessoa também pode entrar em contato com a escola via combinado. direct e a gente na entrega do exemplar do Extraordinário. Gente, participa mesmo, o livro é maravilhoso. A literatura é uma literatura tanto para criança quanto para adulto. E você que é pai, você que é mãe, tio, tia, avô, avó, madrinha, padrinho, pode fazer a leitura da forma que eu fiz, compartilhada em casa com a criança, tipo novela mesmo, né? Ler um capítulo hoje. Isso ajuda a gente a trabalhar tantas outras coisas, até essa questão da ansiedade que está muito em voga agora, né? Então, lendo assim por capítulos é uma forma da gente lidar com a ansiedade também, porque a criança tem que saber esperar que no outro dia que vai ler o outro capítulo, não tem que ler todo de uma vez, não tem que ir direto para o final para saber o que vai acontecer, porque tem gente que faz isso, né? Então, é uma leitura, assim, bem gradativa e vai ser uma experiência maravilhosa em família. Como a gente está tendo esses momentos agora, que a gente tem focado na família, eu quero até fazer propaganda do meu outro Instagram também, viu, João? Que é o Professoras de Plantão. Lá eu estou colocando sugestões de atividades que a família pode fazer com o que ela tem em casa mesmo, sem muitos materiais, para ajudar a passar esse tempo, porque eu sei que às vezes os pais ficam sem saber o que fazer, né? Então, lá no Professoras de Plantão tem algumas dicas pedagógicas aí para vocês. É isso, Sandra, acho que a gente vai caminhando para o final, né? E eu só queria falar uma última, dar um depoimento pessoal, assim, sobre a leitura também. E eu queria falar que tem duas coisas que eu gosto muito na minha vida, que é ler, que eu, né, várias coisas, a escola, a educação, o tema da educação, e é o tema do meio ambiente também. Eu acho que a questão do meio ambiente, da natureza, da preservação da natureza, é uma coisa muito interessante também. Então, até fazendo uma propaganda aqui, no caso, assim, a rede social que eu uso especificamente para falar sobre isso, inclusive profissionalmente, a questão do meio ambiente, é o Twitter. Então, quem tiver Twitter aí quiser me seguir lá no Twitter, que eu falo muitas coisas lá sobre, com meu nome mesmo, sobre meio ambiente. Lá eu falo 90% do tempo eu estou falando sobre meio ambiente. Isso é muito legal. E depois a gente então vai ter mais entrevistas. Depois a Sandra vai voltar. Sandra, você quer ler um trechinho para a gente? Estou vendo aí que tem gente pedindo para ler um trechinho. Vou ler aqui Sim, para você. então vai. É, Também, gente, é um livro que trata muito a questão do bullying, né? Porque, vou fazer um resuminho aqui, o August, que é o personagem principal, ele tem uma síndrome que gerou, assim, muitas sequelas e uma deformidade facial. Então, lá nos Estados Unidos, as crianças podem estudar em casa com os pais, né? Tem homeschooling, mas chegou uma hora que a mãe dele gostaria que ele frequentasse a escola. E aí, esse é o desafio dele, né? Se socializar, e é o desafio para os outros também a conviver com ele. E ele quer provar ali que ele é um menino
comum como todos os outros, apesar da aparência dele. Não é um livro assim que você pode preparar os lencinhos também, porque arranca lágrimas, tá? E aí, ele relata também, cada capítulo é escrito por um personagem diferente, é muito legal isso, na visão assim de várias pessoas, né? E tem um professor lá na escola do AUG, que é o senhor Brownie, e ele, antes de começar o mês, ele dá um preceito, que é uma frase de impacto, assim. E aí eu quero ler alguns dos preceitos dele, que inclusive até na formatura da Turma da Coruja, eu usei alguns desses termos na formatura, no meu discurso lá de formatura, e eu tenho certeza que os meninos vão lembrar aí. Então, alguns dos preceitos do senhor Brownie são esses, ó. Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser gentil, né? É um aprendizado para a gente aí. Nenhum homem é uma ilha, é um dos preceitos que ele colocou. O que é belo é bom, e o que é bom em breve será belo. Palavras gentis não custam muito caro, e ainda assim conquistam muito. Faça todo o bem que puder, de todas as maneiras que puder, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, a todas as pessoas que puder, sempre que puder. Então, assim, é rico de frases. No, na linguagem dos zigs literários, eu tenho aprendido coisas novas todo dia. Eu falo com os meus alunos aí, ó, gente, eu aprendo coisas novas todos os dias, porque os meninos menores, eles acham que a gente, professor, sabe tudo. Mas eu falo com eles, não, a gente não sabe tudo e eu aprendo uma coisa nova todos os dias. E uma das coisas que eu aprendi aí na criação do IG literário, foi essas frases de impacto que se chamam quotes, né? Com Q mesmo, QUOTES, quotes. São as frases, os trechos de livro que a gente reproduz e que trazem, assim, belas mensagens para a nossa vida. Ah, que legal, adorei. Adorei a leitura, adorei a sua fala aí no final também. Eu vou querer um Então, livro, depois eu vou comprar um para mim. compre, sim, vale muito a pena, você não vai se arrepender. Se tiver alguém para você dar de presente quando tiver uma oportunidade, dê também, que é muito bom. Só lembrar o pessoal aí, João, que os comentários têm que ser lá no Instagram da escola na hora que publicar o vídeo, né? Porque É, aqui acho que não tem como a gente puxar. não, aqui não. Pessoal, lá quando a gente fizer a postagem no Instagram, eu vou postar daqui a pouquinho, aí façam os comentários lá para a gente poder monitorar quem é que fez a postagem, tá bom? Isso, eu quero um livro. Combinado. Ô, Sandra, a última coisa, esse livro também tem um filme, né? Sim, tem o filme, a adaptação dele. É, a adaptação do filme, do livro foi muito boa, porque tem algumas adaptações que fogem muito aos originais, né? Mas essa não, realmente foi uma adaptação muito boa, tá bem parecida com o livro, vale muito a pena assistir. Agora, eu não sei você, João, mas eu prefiro ler o livro primeiro e assistir ao filme depois. Sim. É porque os filmes, eles têm, assim, uma ideia que é do diretor do filme, né? Então, ele coloca ali a visão do diretor sobre aquele assunto, sobre o livro, e aí aquilo, e você vai, se você ler o livro depois, você vai lendo o livro sempre lembrando do filme. E aí eu não acho isso legal. É, eu acho bacana fazer as duas coisas. Leia primeiro, veja o filme, e quando tiver oportunidade, leia novamente. Isso mesmo. Sandra, que bom que a gente teve essa oportunidade aqui de conversar. Depois a gente vai marcar mais vezes sobre outros livros, eu também vou trazer. E aí vou trazer depois nas próximas, eu prometo trazer dicas de livros também, tá? E É, tra- então é isso, pessoal. Eu acho que a gente vai tentar fazer com que seja a live toda sexta-feira Sim. aqui no Instagram da escola, para que a gente possa conversar, para colocar a cesta cultural de modo digital, né? Online aqui, para ir É, acompanhando, enquanto a gente não pode tem- estar presencial. é o que a gente tem para o momento, então vamos usar as tecnologias a nosso favor, né? Isso aí. Combinado. Eu queria agradecer, eu vi muitas pessoas conhecidas aí, não dá para falar o nome de todo mundo, vi amigos pessoais, vi pessoal da escola, os colegas de trabalho, vi as mães dos alunos. Quero agradecer a vocês que participaram com a gente. É muito legal a gente ter essa interação. Às vezes não vai dar para responder tudo aí, né? E acompanhe mesmo os canais da escola, as redes sociais da escola, e quem quiser participar, fala com a gente aí.
Isso aí. Ô, Sandra, eu tive uma ideia aqui também da gente começar a fazer algumas dicas de livros aqui no canal também da escola. Assim, com algumas coisas, né? Com alguns livros que sejam alguns livros direcionados. Como que seriam esses livros na sala de aula e como é que tipo de livro que você traria para os meninos em sala de aula? A gente vai colocando algumas dicas aqui no Instagram da escola também. O que você acha? Com certeza, pode até pedir para os alunos também, se eles quiserem compartilhar, né, algum tipo de livro aí para a gente socializar com os demais aí. Lá na minha sala tem muitos livros preferidos, é até difícil elencar, são vários lá. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês porque eu deixei os preferidos lá no armário, mas são muitos, muitos livros que os meninos gostam muito. Eu estou falando assim mais do ensino fundamental 1, né? Mas tem Sim, a leitura também, tem as meninas da biblioteca aí que podem nos ajudar a falar quais são as preferências aí dos adolescentes também, né? é verdade. Depois a gente vai entrar em contato com os outros professores para pedir essas dicas também. A gente vai construindo isso aos poucos. Então tá, pessoal, eu Verdade. queria agradecer a presença de todo mundo, amigos, pessoal da escola, colegas de trabalho, todo mundo que está presente na live. Obrigado pela presença aqui. Depois a gente vai fazer outras e a gente avisa de novo, igual a gente fez esse aviso, a gente faz sempre, vai estar sempre avisando sobre as próximas lives também, tá bom? Isso aí, Sandra, Pessoal, obrigado. muito obrigado, João, pela oportunidade. Agradecer a direção da escola também, né, por ter proporcionado esse momento para a gente. Espero revê-los em breve. Isso aí. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.